A gente começa o programa de hoje falando o seguinte, gente, hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui a fonoaudióloga Larissa Toschi, diretora científica da ASDAU. Tudo bem com você? Bom dia, Juliana. Seja bem-vinda. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para falar de um tema tão importante para a gente. Tão importante, tão bonito. Vamos fazer o seguinte, antes da gente começar essa conversa, eu quero ver um vídeo, que fala um pouquinho mais da Síndrome de Down. O que é a Síndrome de Down? A Síndrome de Down é uma condição genética de alguns seres humanos. Todos os seres humanos são formados por células, a menor parte viva de um ser vivo. Dentro das células, existem os cromossomos que carregam informações sobre as pessoas, como cor dos olhos, formato do nariz, altura e muitas outras. Os seres humanos têm normalmente 46 cromossomos. As pessoas com síndrome de Down têm um cromossomo a mais, 47 cromossomos. Qualquer pessoa pode nascer com síndrome de Down. No Brasil, há mais ou menos 270 mil pessoas com síndrome de Down. A síndrome de Down não é doença. As pessoas com síndrome de Down têm características diferentes. Os olhos puxadinhos, marca na mão, separação grande entre os dedos do pé, precisam de comunicação simples para aprender. Doenças no coração. As pessoas com síndrome de Down têm direito e possibilidade de fazer tudo. Elas sabem falar por si mesmas e podem ocupar um lugar como cidadão ou como cidadã. Bom, a gente fez questão de mostrar para você exatamente esse vídeo para a gente entender melhor, porque nós temos muitas dúvidas, eu tenho, você tem, e é importante a gente clarear tudo isso, não é? E a Larissa, ela é professora universitária da PUC e trabalha há 18 anos com pessoas com síndrome de Down e integra a diretoria científica da Associação Down, a famosa ASDAU. Tudo bem? Vamos falar desse dia tão importante, não é? Porque a gente chama a pessoa com Down, não é isso? Sim. Qual é o índice de pessoas com Down no Brasil? Tem muita gente? Muita gente. Hoje nós temos 1 a cada 800 pessoas com a síndrome, nascem com a síndrome de Down. E um fato interessante é que na década de 83, por exemplo, essas pessoas tinham uma estimativa de vida de 25 anos. Hoje em dia, com os avanços da medicina e de todo o acompanhamento que essa pessoa pode receber, essa pessoa já vive 60 anos ou mais. É comum a gente encontrar hoje pessoas com mais de 60 anos. Agora, o que levou a isso, a esse aumento na expectativa de vida? Toda a condição, todo o avanço da medicina, todo o avanço da ciência e da atuação do trabalho com essa pessoa. E isso faz com que elas tenham mais oportunidades, também elas vivam mais, e à medida que elas vivam mais, a gente tem que também começar a pensar num processo de envelhecimento dessas pessoas com a síndrome de Down, que é um outro momento. Pois é, quando a criança nasce, o que os pais devem ficar atentos para perceber essa situação, essa condição? Então, o diagnóstico ele é médico, né? Então, o diagnóstico é estabelecido, às vezes, antes mesmo da criança nascer, durante a gestação, ou então assim que ela nasce, e o pediatra, ou a pessoa que acompanha, o médico que acompanha, vai estabelecer esse diagnóstico. E assim que a família recebe esse diagnóstico, ela tem que já buscar uma intervenção precoce. Uma pessoa que tem a síndrome de Down, ela precisa de acompanhamento multidisciplinar durante um bom tempo, porque ela vai precisar de auxílio para andar, ela vai precisar de auxílio para desenvolver habilidades de fala, de aprendizagem. Então, a abordagem interdisciplinar ela é muito importante nessa primeira infância. Eu queria entrar com a parte que você mais conhece, que é exatamente a voz, a fala. Por que as pessoas com Down têm mais dificuldades para falar? Olha, a pessoa que tem síndrome de Down, ela nasce com uma hipotonia generalizada. Isso significa que ela tem uma musculatura fraca. Sim.
E quando a gente pensa na região orofacial, na fala, essa musculatura, a gente faz movimentos muito finos. Então, se existe uma fraqueza nessa musculatura, isso vai interferir na fala, na articulação das palavras. Além disso, existem muitas comorbidades que acontecem com a síndrome de Down. Uma delas é chamada de apraxia de fala. Cerca de 60%, estima-se que isso, né, que em torno de 60% das pessoas com síndrome de Down tenham também apraxia de fala. E a apraxia é uma condição que interfere no planejamento motor. Então, às vezes a pessoa sabe o que quer falar, mas não consegue enviar o planejamento motor para concluir isso. E o que acontece também é que a síndrome de Down tem uma deficiência intelectual associada em graus diferenciados, né? E isso faz com que a aquisição da linguagem também esteja um pouco comprometida. Então é comum que as pessoas com síndrome de Down tenham problemas articulatórios, né, na parte da fala, da produção de alguns sons. É comum também que tenham dificuldades na estruturação da frase, na organização de um discurso, na aquisição da leitura e da escrita. Tá? E a partir de qual momento que os pais devem levar a criança para um trabalho com a fonoaudiologia? Seria logo que nasce, depois, ou já quando for na época de falar? Qual que é o período? Olha, a fonoaudiologia ela está presente na vida da pessoa com a síndrome de Down. Porque assim que ela nasce, ela pode precisar de apoio para sugar, porque como afeta essa parte... Então, quando nasce mesmo. Precisa de apoio, às vezes, para mamar, para amamentar, e depois para se alimentar, porque a mesma musculatura que se usa para fala é a musculatura que se usa para alimentação. Então, existe um trabalho da fonoaudiologia na estimulação precoce, que vai preconizar a relação também, o estímulo de linguagem, que já inicia antes mesmo da criança falar, e depois ao longo da infância, para esse desenvolvimento da linguagem, né? E quando a gente fala linguagem, eu não estou falando só da articulação de palavras, eu falo também da organização de frases, do nome das coisas, de ter um vocabulário amplo, de organizar um discurso, Sim. E depois a linguagem escrita também. A família hiperprotege essas crianças? Ou não? Eu penso que é comum existir inicialmente isso atrapalha ou não? Uma superproteção que pode atrapalhar, sim, porque inclusive esse ano o movimento da Federação Down diz muito isso, né? Chega de rótulos, porque à medida em que você pressupõe uma incapacidade, essa pessoa não tem possibilidade de desenvolver o potencial, né? Então, a gente sabe que existem dificuldades que são condições da síndrome, mas que existem muitos tratamentos para isso. E se você, por exemplo, evita que o seu filho faça, você acredita que ele não vai conseguir preparar um lanche próprio, por exemplo, e nunca oferece para ele essa possibilidade, ele nunca vai conseguir fazer, né? Então essa pressuposição de incapacidade, que às vezes não é só da família, mas é da sociedade, impede avanço. E hoje o que nós buscamos é a autonomia, porque essas pessoas têm oportunidades, se são oferecidas oportunidades, elas conseguem alcançar o máximo do seu potencial. Você disse oferecer oportunidade, eu queria falar do acesso à educação, acesso ao mercado de trabalho. Uhum. Como é que está essa situação hoje em relação a isso? Eu falo que hoje é um dia importante, que é um dia de celebrar e é um dia de conscientizar, mas é um dia de lembrar também que a sociedade civil tem a sua parte, né, de tomar cuidado para não ser capacitista, mas o poder público também, né? Então é um dia de lembrar o poder público de que muito ainda pode ser feito. A parte educacional ainda precisa muita melhora, muita mudança. Porque uma pessoa que tem a síndrome de Down, ela precisa de apoio. É comum ela não alfabetizar na mesma época de uma criança que não tem essa condição. Exatamente porque a síndrome de Down vem com um déficit intelectual maior ou menor. E isso é claro que influencia na vida da pessoa, né? Então ela vai precisar às vezes de um apoio, um professor de apoio, ela vai precisar de um apoio educacional especializado e não são todas as famílias que têm, né? É exatamente isso que eu queria pegar com você, voltando um pouquinho antes. Quando uma família com menos recursos, né, e que tem uma criança, né, com essa condição, com a síndrome de Down, o que é a orientação que você repassa para que ela tenha exatamente todo esse apoio?
Então, inicialmente, existem instituições, né, como a PAI, CORAI, que oferecem essa estimulação precoce e pestalose. Então, são locais muito importantes na vida dessas pessoas. Mas quando ela chega na idade escolar, essas instituições também têm que liberar para poder receber outras crianças. E aí esse público às vezes fica um pouco desassistido. E aí, infelizmente, o poder econômico da família às vezes vira uma condição para a pessoa ter acesso a todas as oportunidades, né? E é isso que é a ASDAO, né? E que muita gente que luta pelo tema, né, pela causa, não quer, porque a gente quer que todos tenham as mesmas oportunidades. Se a gente falar na escola, a rede pública de ensino, ela tem pessoas especializadas o suficientes para atender essa demanda ou não? Não. Não? Não. Então deixa a desejar, né? Porque às vezes a gente precisa realmente de um acompanhamento muito. E quando isso acontece, o que o pai deve fazer? Então, a pessoa quando tem recurso, ela busca fora, né? Em clínicas, em auxílios, mas a ideia é que nós tenhamos outras possibilidades. A Associação Down, por exemplo, ela sobrevive de doações, né, e de convênios com universidades para que a gente leve estágios de fonoaudiologia, para que a gente leve serviços, né? Então hoje lá, por exemplo, tem apoio pedagógico, tem apoio nutricional nesse momento não, mas sempre que possível a gente estabelece essa relação com as universidades para poder essa família ter esse acompanhamento pedagógico, nutricional, fonoaudiológico, psicológico também. Pois é, nós estamos falando na criança, estamos falando de um adolescente. Agora, com a expectativa de vida, que você disse aí, às vezes pessoas passando de 60 anos, né? Aí uma situação fica um pouco mais complicada por conta dessa relação, né? Porque aí chega no mercado de trabalho. Então, esse é um outro movimento também, né? Hoje em dia, nós vemos mais jovens no mercado de trabalho, isso é muito bom, né? A gente fica muito feliz aqui em Goiânia mesmo, nós temos influências, né? Pessoas que terminando um curso superior, né? Isso é muito bonito, o João Vitor terminando o curso superior. Nós temos a Rafaela Delgado, que é uma atriz... João Vitor é um exemplo, né? Exemplo. Né? A Rafaela Delgado também, que é uma atriz já conhecida nacionalmente. Então nós temos talentos que estão sendo aí valorizados, né? Nós teremos agora um evento no sábado, que é organizado com a ASDAO e a PUC, e o Laboratório de Linguagem, que é o projeto que eu coordeno lá, em que nós teremos também a apresentação cultural de bailarinos que são incríveis, né? Então, assim, a gente às vezes se surpreende com os talentos que só podem aparecer quando existem as reais condições, né? As oportunidades deles desenvolverem. Então, nós temos a Tainara Trek, que é uma super bailarina de dança do ventre, o Henrique e a Cristiane, que vão dançar um forró, eles dançam lindamente. E também teremos aproveitar e fazer, né, a nossa propaganda aqui do nosso simpósio, nós teremos a apresentação de trabalhos científicos desenvolvidos ao longo de 10 anos do Laboratório de Linguagem com adultos, jovens e adultos que têm a síndrome de Down. Porque o que acontece é uma particularidade da síndrome de Down. Mesmo após a adolescência, geralmente a gente pensa assim, chega numa idade, a pessoa já adquiriu tudo que ela tinha que adquirir. E a síndrome de Down é uma condição muito específica que mesmo após a adolescência, ela tem ganhos linguísticos e cognitivos ainda. Então a gente tem que continuar com o estímulo com esse público. A gente falou no João Vitor, eu fiquei até procurando aqui, quero te passar o Instagram dele, mais de 500 mil de seguidores, né? É JV de Paiva. Você vai acompanhar, primeiro conselheiro jovem com síndrome de Down do Unicef, uma pessoa extremamente ativa, muito alegre e que está aí na vida desenvolvendo as funções que deveria desenvolver. Parabéns, é um grande exemplo, então sugiro que você siga o Instagram do JV de Paiva, que é do grande João Vitor, filho do meu amigo João Bosco Bittencourt. Obrigado pela sua participação. Eu gostaria ainda de comentar um ponto. Sim. Que esses jovens, né, hoje tem como o João Vitor, como a Rafa Delgado, tem inspirado outras pessoas, Sim. outras famílias, né, realmente a observar e conduzirem o processo de uma maneira diferente, porque quando eles veem que eles podem ser o que eles quiserem, né, isso coloca numa posição muito diferente e muito especial. Então, a gente tem que realmente celebrar, porque é fruto de muito esforço, né, deles e de uma caminhada bonita aí da família, e que a sociedade está assistindo essa mudança.
Com certeza. Larissa, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Um grande abraço. Volte mais vezes.